Você já ouviu falar nos 3 estágios do trader? Todo mundo ouviu. O iniciante que perde sem entender por quê. O intermediário que aprende e ainda perde. O avançado que finalmente começa a ter consistência. Essa narrativa está em todo o curso, em todo o canal, em todo mentor que você já seguiu. O problema é que ela está incompleta. Existe um 4º estágio. E ele não aparece nos cursos porque quem chegou lá raramente volta para contar. E quem conta, na maioria das vezes, não entendeu o que viveu. É o estágio onde o trader que sobreviveu aos 3 primeiros, que pagou escola, que sangrou conta, que reconstruiu do zero, chega num ponto de relativa estabilidade e, sem nenhum aviso, começa a regredir. Não por falta de conhecimento, por excesso de confiança numa versão de si mesmo que o mercado ainda não testou de verdade. Jesse Livermore chegou nesse estágio em 1929. Ele havia construído uma das maiores fortunas da história do mercado especulativo. Tinha método, tinha histórico, tinha décadas de experiência. E foi exatamente ali, no auge, no 4º estágio, que ele tomou as decisões que iniciaram a espiral que o destruiu. Não porque esqueceu o que sabia, porque achou que o que sabia era suficiente para operar fora do método que havia construído. Neste vídeo, você vai entender os 4 estágios completos, onde cada um começa, o que cada um cobra e, principalmente, o que fazer quando chegar no 4º sem reconhecer que está lá. Porque a maioria das pessoas que está no 4º estágio acha que está no 3º. E essa confusão específica é o que cobra o preço mais alto. Ele tinha 43 anos e mais dinheiro do que conseguia gastar. Não é força de expressão. Jesse Livermore, em 1929, havia acumulado uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares, algo em torno de 1,5 bilhão em valores de hoje. Ele havia operado o crash de 1929 do lado certo, vendido o mercado antes do colapso e lucrado enquanto o resto de Wall Street sangrava. Jornais o chamavam de o urso de Wall Street. Ele era, por qualquer métrica razoável, o trader mais bem-sucedido do mundo naquele momento. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. Não de uma vez, aos poucos, da forma mais traiçoeira possível, devagar o suficiente para que ele não percebesse o que estava acontecendo até estar fundo demais para sair sem dano. Ele começou a desviar do método. Pequenas exceções primeiro, depois exceções maiores. Depois o método virou sugestão. Depois a fortuna foi embora. A história de Livermore é contada na maioria das vezes como uma tragédia de excesso, bebida, mulheres, gastos. E esses elementos estavam lá, mas não eram a causa, eram sintoma. A causa real era outra, mais silenciosa e mais técnica do que qualquer biógrafo romântico gosta de admitir. Ele havia chegado no 4º estágio sem saber o que era o 4º estágio. Agora tira Livermore da cena por um segundo e coloca você. Você não tem 100 milhões. Mas você tem uma trajetória que se parece com a dele em estrutura, mesmo que em escala completamente diferente. Você passou pelo estágio 1, perdeu sem entender por quê, achava que era falta de setup, de indicador, de sinal. Passou pelo estágio 2, aprendeu, estudou, entendeu a teoria e continuou perdendo porque teoria e execução são coisas diferentes e o mercado cobra essa diferença em tempo real. Alguns de vocês passaram pelo estágio 3, começaram a ter consistência. Semanas no verde, meses razoáveis, a sensação de que finalmente encaixou. E aí chegou num ponto estranho. Você não sabe nomear esse ponto. Não é euforia. Não é confiança total. É uma espécie de território sem mapa. Você já sabe o suficiente para não cometer os erros do iniciante, mas ainda comete erros que não consegue explicar pela técnica. Você regride sem motivo aparente. Tem um mês bom e 2 ruins. Aumenta o tamanho da posição numa hora que não devia. Abandona o stop numa operação que parecia diferente das outras. Você está no 4º estágio e ninguém te avisou que ele existia. Antes de falar do 4º, precisa entender os 3. Não como você os conhece. A versão resumida que os cursos ensinam. A versão real, com o que cada um cobra de verdade. O primeiro estágio
É o da ignorância ativa. Você não sabe o que não sabe, e essa ignorância te dá uma coragem que desaparece assim que você começa a perder de verdade. O mercado parece simples, porque você ainda não viu o suficiente para entender a complexidade. As primeiras perdas são atribuídas a azar, a volatilidade, a qualquer coisa externa. O ego está intacto porque ainda não foi testado. Esse estágio elimina rápido. Normalmente, em 3 a 6 meses, a conta ou o emocional chegam num ponto de ruptura. O segundo estágio é o mais longo e o mais cruel. Você já sabe que não sabe, e vai atrás do conhecimento. Cursos, livros, indicadores, setups, gestão de risco. O problema é que conhecimento e execução são habilidades separadas, e o mercado não te dá desconto por estar estudando. Você comete erros mais sofisticados do que no estágio 1. Erros que você consegue diagnosticar depois, o que é ainda mais frustrante. Você vê o erro acontecendo e não consegue parar. Esse estágio pode durar anos. É onde a maioria trava e desiste. Ou pior, continua sem evoluir, achando que o problema é sempre o setup. O terceiro estágio começa quando execução e conhecimento finalmente se alinham com consistência mínima. Você tem semanas no verde. Começa a confiar no método. As perdas ainda existem, mas estão dentro do esperado. A conta para de regredir de forma catastrófica. Esse estágio tem um perigo específico que quase ninguém menciona. Ele cria uma falsa sensação de chegada. O trader que entra no terceiro estágio frequentemente acha que chegou no destino, que o trabalho mais difícil ficou para trás. Não ficou. O quarto estágio começa exatamente quando o terceiro parece consolidado, e ele tem uma característica que o torna diferente de todos os anteriores. Os inimigos não são mais externos. Não é falta de conhecimento. Não é falta de disciplina básica. Não é falta de método. Os inimigos do quarto estágio são internos e sofisticados. São distorções que o próprio sucesso cria. A primeira distorção é a expansão do ego técnico. Depois de anos construindo competência, o trader começa a sobrepor o próprio julgamento ao método. Não de forma grosseira, de forma sutil. Uma exceção aqui, uma adaptação ali. O método vai sendo modificado em tempo real, operação a operação, por um cérebro que acredita que agora tem experiência suficiente para improvisar. A segunda distorção é a intolerância ao tédio da consistência. O trader que chegou no quarto estágio frequentemente chegou por ser intenso, dedicado, obcecado. Consistência real, operar o mesmo método, nos mesmos contextos, com o mesmo tamanho, sem variação, é entediante. E cérebros intensos resistem ao tédio. Começam a buscar complexidade onde não precisa haver. Começam a operar fora das condições ideais, porque as condições ideais são previsíveis demais. Livermore descreveu isso com outras palavras, mas o mecanismo é idêntico. Ele dizia que seus maiores erros nunca vieram de ignorância. Vieram de impaciência e de arrogância disfarçada de experiência. Pensa num atleta de alto rendimento por um segundo. Não um atleta mediano, um dos melhores do mundo na sua modalidade. Ele chegou lá através de anos de repetição deliberada, de treinamento estruturado, de sacrifício de variáveis que outros atletas não estavam dispostos a sacrificar. E então ele chega no topo, medalha olímpica, contrato grande, reconhecimento. O que acontece com uma parcela significativa desses atletas nos 2, 3 anos seguintes ao pico? Eles regridem. Não por lesão, não por falta de talento, não por falta de dedicação. Por uma combinação de fatores que o sucesso cria. A motivação que vinha da fome some quando a fome é saciada. O treinamento que era doloroso, mas necessário, começa a ser substituído por variações menos exigentes, e o ego que foi construído junto com a competência começa a tomar decisões que deveriam ser do método. O trader no quarto estágio vive exatamente isso. O mercado é particularmente impiedoso nesse ponto, porque ele não te avisa quando você está regredindo. No esporte, os resultados são imediatos e públicos. Você perde uma competição e sabe. No trading, você pode estar regredindo por meses sem que os resultados mostrem isso com clareza, porque a variância normal do mercado mascara a deterioração do método. Você tem um mês ruim e atribui a volatilidade.
tem outro mês ruim e atribui a condições de mercado. Só no terceiro ou quarto mês consecutivo ruim, você começa a suspeitar que o problema pode ser você, e aí já perdeu tempo e capital que não precisava perder. Os algoritmos institucionais e os operadores profissionais não têm esse problema. Eles operam por regras fixas, auditadas, sem espaço para a distorção do ego técnico. Um fundo quantitativo não decide numa sexta-feira que o modelo está errado e vai improvisar na segunda. O modelo roda. Os resultados são monitorados. Os ajustes são feitos por processo, não por percepção em tempo real. O trader de varejo no quarto estágio está competindo contra isso, enquanto permite que o próprio sucesso corroa a estrutura que gerou o sucesso. Livermore percebeu esse mecanismo tarde demais na própria vida. Mas ele o descreveu com uma clareza que ainda hoje é a melhor definição do quarto estágio que existe. Ele disse que o mercado não muda. As pessoas mudam. E quando uma pessoa muda depois de anos de disciplina, a mudança quase sempre é para pior, porque a disciplina foi construída contra a natureza humana, e a natureza humana, quando relaxa a guarda, retoma o controle. O quarto estágio não é o fim da jornada. É a prova mais difícil dela, porque é a única prova onde o examinador é você mesmo. 4 coisas concretas. Sem abstração, sem filosofia de palco. 1. Mapeie em qual estágio você está, com critérios objetivos, não com percepção. Percepção é inimiga nesse diagnóstico. Todo trader acha que está num estágio acima do que realmente está. Isso é documentado, é humano, é esperado. Então o diagnóstico precisa ser por dados. Pega os últimos 3 meses de operações. Não a sensação dos últimos 3 meses. Os números. Qual foi a porcentagem de operações dentro do plano? Qual foi a proporção entre stops respeitados e stops ignorados? Qual foi a variação no tamanho das posições sem critério objetivo? Esses 3 números te colocam no mapa com precisão que nenhuma autopercepção consegue. Se mais de 30% das operações tiveram alguma variação não planejada, você não está no terceiro estágio. Está no segundo com maquiagem de terceiro, ou no quarto, regredindo. 2. Reintroduza fricção artificial no método. Isso parece contraintuitivo, mas é operacionalmente crítico no quarto estágio. Quando o método está fluindo bem, o cérebro começa a operar no piloto automático. E piloto automático no trading é perigoso porque o mercado muda de regime sem avisar. A fricção artificial funciona assim. Você cria checkpoints obrigatórios antes de cada entrada, que te forçam a verbalizar, em voz alta ou por escrito, por que esta operação específica está dentro do método. Não é revisão, é declaração. Você está forçando o córtex pré-frontal a participar de uma decisão que o cérebro emocional já quer tomar automaticamente. Livermore fazia isso com os registros que mantinha antes de cada operação relevante. Não era burocracia. Era fricção intencional contra o piloto automático. 3. Trate o quarto estágio como um novo mercado, não como extensão do terceiro. Esse é o erro conceitual central de quem chega no quarto estágio. Você acha que é continuidade. Não é. É um ambiente novo com regras novas, especificamente porque os seus inimigos mudaram. No segundo estágio, o inimigo era a ignorância. No terceiro, era a inconsistência. No quarto, é o sucesso acumulado e o que ele faz com o ego e com a tolerância ao método. Tratar como novo mercado significa volta às bases com a seriedade de quem está aprendendo algo pela primeira vez. Não porque você esqueceu, porque o contexto mudou. O trader que você é no quarto estágio nunca operou nesse nível antes. Ele precisa aprender como operar aqui, com a mesma humildade que aprendeu a operar no segundo. Livermore reconstruiu a conta 3 vezes. Cada reconstrução começava do zero operacional. Não porque havia perdido o conhecimento, mas porque ele sabia que o trader que havia quebrado não podia ser o mesmo trader que reconstruía. Ele forçava uma reinicialização de identidade operacional. 4. Defina tetos de exposição que não podem ser ultrapassados independente da convicção. O quarto estágio mata pelo tamanho. O trader que chegou lá tem capital maior, tem histórico de acertos, tem convicção construída por anos de experiência.
E tudo isso conspira para que ele aumente a exposição em momentos de alta convicção de uma forma que o método original nunca permitiria. A solução não é força de vontade, é estrutural. Você define um teto de exposição máxima por operação e por dia, e esse teto não é negociável por convicção, por contexto, por nada. A única forma de alterar o teto é por revisão fria, fora do pregão, com dados dos últimos 30 dias na frente. Nunca em tempo real, nunca durante uma operação, nunca depois de uma sequência de acertos. Isso não limita o lucro, limita o dano que o quarto estágio pode causar quando o ego técnico assume o controle por uma semana. Livermore faliu pela última vez em 1934, 5 anos depois de ter sido o trader mais rico do mundo. 5 anos é muito tempo. Tempo suficiente para perceber o que estava acontecendo, para corrigir, para reconstruir de novo como havia feito antes. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele não conseguiu fazer a reinicialização que havia feito nas falências anteriores. A identidade operacional que havia construído estava tão fundida com o ego pessoal que desfazê-la parecia desfazer ele mesmo. Em 1940, ele escreveu uma carta para o filho. Nessa carta, entre outras coisas, ele disse que havia aprendido tudo o que precisava aprender sobre o mercado, que o problema nunca havia sido o mercado, que o problema havia sido ele, e que ele havia entendido isso tarde demais para fazer diferença. Você está lendo isso agora. Isso já é diferente. O quarto estágio não é uma sentença, é um território que pode ser navegado, mas só por quem sabe que ele existe antes de entrar nele. A maioria das pessoas que vai destruir o que construiu nos próximos anos vai destruir exatamente nesse ponto, por exatamente esse motivo. Chegou num lugar que nunca havia sido descrito para ela, sem mapa, sem aviso e com todos os ingredientes para tomar as piores decisões da carreira, achando que estava tomando as melhores. Você tem 2 saídas deste vídeo. A primeira é reconhecer o estágio, fazer o diagnóstico pelos dados, não pela percepção, e aplicar pelo menos uma das 4 correções ainda esta semana. A segunda é sair daqui com a sensação de que entendeu, sem mudar nada, e descobrir daqui a 6 meses que estava no quarto estágio quando achava que estava consolidando o terceiro. O mercado não pune quem não sabe, pune quem sabe e não age. Livermore sabia. Agiu tarde. Você tem a informação agora. Se você quer construir essa mentalidade com base em quem realmente viveu o mercado na carne e pagou um preço alto por cada lição, eu deixei na descrição a lista de livros que formaram a base da minha operação e da filosofia de Livermore. Te vejo no próximo vídeo.